Amém? 1 Coríntios capítulo 12 diz: acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. Diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala de muitos dons, e ele diz que tudo é por um Espírito só. Mais adiante ele vai dizer, ele vai comparar essa operação toda de Deus ao corpo humano. Ele vai dizer assim, o corpo não tem muitos membros, mas é uma coisa só. Aí depois ele vai dizer assim, mas a cabeça não pode desejar ser pé, nem o pé desejar ser cabeça, né? O braço não pode querer não cumprir a sua função, querer fazer a função de perna, enfim, ele faz essa comparação do corpo humano com a questão dos dons espirituais. Por quê? A cabeça é maior que o pé? Um corpo, você pode considerar isso? Não. Se é um corpo, ele tem que ser perfeito. A minha vista é mais necessária que a minha mão? Não. Em questão do corpo, eu quero tudo inteirinho. Sem essas considerações que tem por aí, né? Não, isso é mais importante, aquilo é mais importante. Se nós formos julgar a questão de corpo, o corpo tem que ser inteiro, tem que ser perfeito. E Paulo aqui, a igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Um se achava maior que o outro. Um dizia que falava mais língua estranha que o outro. Um dizia que profetizava, então por profetizar era maior que o outro que não profetizava. Paulo está dizendo, não é nada disso. Todas essas operações são realizadas pelo mesmo Espírito. Se ele repartiu para este e repartiu para aquele, é para que tudo seja unido, junto, para a glória de Deus, porque a igreja de Cristo Jesus não é dividida, é um corpo só. Na verdade, Paulo vem dando uma bronca muito grande. Tem capítulos anteriores que ele fala com uma certa ira, dá para perceber nas palavras dele a ira, chega ao ponto que ele diz assim, olha, eu falo mais língua que todos vocês, mas isso não adianta nada. E ele começa a dar vários exemplos e vai resumir a história em que o importante é ter entendimento das coisas de Cristo Jesus. Porque tem, na verdade, muita gente que fala em língua, profetiza, etc, etc, mas não tem o entendimento bem certinho das coisas de Deus. São aquelas pessoas que só podem ser realmente utilizadas por Deus em uma determinada área, mas na outra estão fora. Deus não pode contar com elas. Mas quando o seu entendimento das coisas de Deus, ele é pleno, aí é diferente. Aonde você põe o teu pé, ali Deus tem algo a realizar com você.
Isso é muito tremendo da parte de Deus. Agora, você percebe que como tinha esta confusão na igreja de Corinto, nos dias de hoje não vai mudar. Nós vamos achar essa confusão também no meio de muitas organizações. As pessoas se confundem e verdadeiramente tem gente que acha que porque diz assim, ó irmão, eu estou tendo uma visão tal, ó irmão, Deus me falou, Deus disse, elas acham que realmente são melhores ou maiores que aqueles irmãos que nunca disseram, eu estou vendo ou eu não estou vendo. Ninguém é maior do que ninguém no reino de Deus. No reino de Deus só existe um que é maior, é o próprio Deus. Ele é o Senhor. Nós, todos nós, Romanos 3,23 já nos enquadrou dizendo o quê? Todos, não deixou exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois Paulo vai dizer em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Para quem? Para todos, porque todos pecaram. Todos estão incluídos debaixo da mesma vara de julgamento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ter um dom espiritual não é motivo de exaltação. Eu sei que por aí as pessoas, para cantarem, cobram até dinheiro, comercializam o dom espiritual. Tudo bem, deixa eles. O amanhã dirá, falará por si mesmo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem gente que pega o dom de Deus para aparecer. Não, o dom de Deus não é para eu aparecer. O dom de Deus é para Deus aparecer. Se o dom é dele. O que nós faríamos sem a palavra de Deus? O que nós estaríamos fazendo aqui sem a palavra de Deus? O que nós estaríamos fazendo aqui sem o nome de Jesus? O que nós estaríamos fazendo aqui sem a Bíblia, sem o Espírito Santo? Que razão teria nós estarmos aqui? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então nenhum de nós tem motivo de se gloriar? Absolutamente nenhum motivo. E a bronca de Paulo, ele até diz assim, acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Por quê? Estava havendo uma confusão e escreveram para o apóstolo Paulo perguntando sobre a questão dos dons espirituais e ele está dando essa resposta. Agora, como eu falei, e a Bíblia vai dizer que não há nada novo debaixo deste céu. Então as coisas vão se repetindo. Por isso que história é algo preciosíssimo. História ensina muito. Por quê? Porque os seres humanos eles vão repetindo as suas atitudes, ou certas ou erradas. Então história, meu irmão, é uma ciência belíssima para se estudar. Quem estuda história conhece os caminhos das sociedades mundiais, conhece as possíveis decisões dos seres humanos pela história. Então, Paulo, depois de dar essa bronca, principalmente no capítulo 7, ele chega aqui e dá essa lição. Hoje, como falamos, as coisas estão se repetindo e esta confusão está acontecendo, e o triste é que as pessoas estão atrofiando as suas próprias vidas. Eu tenho sempre falado nesse ponto, a pessoa não discerne o seu próprio talento, aquilo que Deus separou para ela. A pessoa não discerne o seu próprio ministério. Às vezes ela é um belo profeta, Deus trata com a pessoa daquela maneira, Deus dá visões no meio do culto, Deus fala ao espírito da pessoa, Deus dá sonhos proféticos, a pessoa é profeta, mas aí daqui a pouquinho, na primeira oportunidade, ela quer se colocar na posição de pastor. Por quê? Porque muitas vezes o povo, de um modo geral, conhece a Bíblia muito pouco. Então, quando vê alguém sendo um instrumento de Deus, de uma maneira assim muito transparente, irmão, estou vendo, olha, irmão, Deus manda te dizer isso, 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 e as pessoas começam a idolatrar
os profetas na casa do Senhor começam realmente a cercá-lo, e aí ele começa a se encher. Daqui a pouco está fazendo reuniãozinha dentro da sua casa, tem grupinho para tudo que é lado, e aí o camarada esquece que ele é apenas um profeta e já começa a querer dirigir o povo do Senhor. Deveria conhecer Juízes capítulo 4. A profetisa, como era o nome dela? Débora. A profetisa Débora. O povo se reunia a ela para que ela entregasse a mensagem do Senhor. E ela entregava a mensagem do Senhor. De repente o Senhor precisou de uma liderança, o que fez? Levantou outra pessoa. Por quê? Porque ela era apenas uma profetisa, não era uma pastora, não tinha condição de liderar o povo. Então, assim como Paulo diz aqui, que há diversidades, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, meu irmão, você tem que aprender a entrar numa guerra espiritual, numa batalha de oração. Mateus 6,6, entrar no teu quarto e descobrir o centro da vontade de Deus para a sua vida. O que Deus tem contigo? Para que Deus te criou? Para que Deus te permitiu vir à existência? Qual o plano de Deus contigo? Qual o projeto de Deus contigo? Ah, eu gostaria. Esquece o que você gostaria. O que nós gostaríamos de fazer no reino de Deus, meu irmão, não tem valor nenhum, porque a seara é do Senhor, e se a seara é do Senhor, é Ele que vai determinar o que cada um de nós tem que fazer. Tem muita gente atrofiando a sua própria vida e atrofiando a vida dos outros. O que tem de liderança assassinando o crente por aí é terrível. Muitos adolescentes e jovens cristãos que poderiam em pouco tempo estar vislumbrando o ministério e serem instrumentos poderosos na mão de Deus, por causa de lideranças completamente equivocadas, esses jovens e esses adolescentes estão tendo as suas vidas atrofiadas e muitos acabam desviados. Tristeza! Eu contemplo isso dia após dia. Um horror, uma calamidade, um caos terrível. Quantas igrejas eu conheço, quantas, que entramos lá e claramente se vê que aquele homem que está atrás daquele púlpito, ele poderia ser qualquer coisa no reino de Deus, mas um pastor não, ele não foi chamado para ser um pastor. O chamado que Deus tem com ele é outro. Ele pode fazer milhões de outras coisas, mas ele insiste em querer parar à frente de um rebanho como pastor, porque ele acha que é bonito. Ser pastor é destaque, meu irmão. Ainda mais para os que gostam de vestir terno e gravata. Você chega nos lugares e você não paga nem a conta, parece sempre alguém para pagar a conta para você. E é terrível, as pessoas não discernem. O que Deus tem comigo? É a intercessão? Então eu vou lá dobrar os meus joelhos e vou orar. Enquanto Deus não me falar diferente, a minha vida é aquela. O que Deus tem comigo? É ser um missionário? É estar lá no meio dos índios? Ou é estar no meio das cidades grandes? O que Deus tem comigo? Jesus deu um conselho, mas muitos não gostam de seguir. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Em João 5,39 ele vai dizer o quê? Examinai as escrituras, vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que acontece com as pessoas quando elas tomam o cargo? Elas estão exercendo o cargo que Jesus Cristo não deu. Sabe o que acontece, meu irmão? Agora então você vai entender muito bem. A pessoa vai para uma posição que Jesus não mandou. Sabe o que falta sobre a vida dela? Falta a graça, falta a unção, falta a direção, porque Deus não dá direção para quem está fora da direção. A pessoa tem que saber o que Deus tem com ela, para que Deus possa continuar a dirigir progressivamente. A pessoa pega a tangente, sai pela esquerda, sai pela direita, e as coisas não acontecem. Quando ela chega lá na frente, que vê que falta a palavra, vê que falta o fluir do Espírito Santo, aí ela entra nos seus gabinetes, começa a maquinar o que vai fazer para ocupar a igreja.
O que vai fazer para animar os jovens? Aí começa, todo final de semana é churrasquinho com os adolescentes, aí vem outro final de semana é churrasco com os jovens, é congresso, é retiro, é passeio. A igreja virou um clube social, porque a pessoa já não está mais no centro da vontade de Deus. E aí ele começa a ir para a Bíblia, mas a Bíblia se tornou um livro fechado, porque Deus não é obrigado a operar na vida de rebelde, nem na vida de quem está fora do centro da sua vontade. Aí o que ele faz? Ele começa nas campanhas e nas correntes, e nos púlpitos dançantes, e nas coreografias, nas emoções, e por aí vai. Daqui a pouco, já não tem nem mais Bíblia no púlpito. Ele simplesmente está distribuindo a rosa ungida, a água ungida. Por quê? Porque é o que sobra para ele fazer. Não tem mais nada para ele fazer. Está fora da direção de Deus. Meu irmão, quando você está fora da direção de Deus, os céus se fecham. E não adianta aí entrar para o gabinete e maquinar projetos e projetos e projetos. Quando os céus se fecharem, só existe um projeto. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. É se humilhar, é dobrar o joelho, é calejar, Senhor. E a minha vida fechou tudo. E aí, meu irmão, que eu vou te confessar, estou falando que conheço vários irmãos que começaram muito bem, chegaram até atrás dos púlpitos. Quando eles estavam lá atrás dos púlpitos, a vida deles começou a enrolar de tal maneira, os céus se fecharam, o Espírito de Deus, que é misericordioso, chegou e falou assim: olha, sai de trás do púlpito e volta para o banco. Como Deus é tremendo, Ele dá a direção ao homem. Aí eu pergunto, cadê a humildade para sair de trás de um púlpito e sentar num banco? Nenhum deles tiveram esta humildade. E hoje, pensam eles que ainda estão andando com Cristo. Mas quem tem visão espiritual já os vê desviado, pula de galho em galho. Um dia está aqui, outro dia está lá. Porque não discerniu o seu próprio tempo e o seu próprio chamado espiritual. Esta também é a nossa luta. Dia a dia, chegarmos para Deus: Senhor, estou no caminho certo. Se o Senhor me mandar voltar, eu volto. Se o Senhor me mandar sair, eu saio. Se o Senhor me mandar ir adiante, eu vou. Senhor, fala que o teu servo ouve. Amém, meu irmão? Senão, o que vai acontecer? Seremos mais um grupo de religiosos. Religião nunca prestou para nada. Religião nunca prestou para... Até a única religião verdadeira que existiu antes do cristianismo, que foi o judaísmo, se degenerou de tal maneira. Por quê? Porque eram apenas conceitos religiosos, liturgias e rituais. Aí Jesus vem e chama aqueles homens que eram os guardiãos de hipócritas. Vocês comem um mosquito, engolem um camelo. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo e depois os transformam em 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que vocês. Por quê? Religiosidade. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ter vida com Deus. Vida com Deus é diferente de religiosidade. Religiosidade, meu irmão, são esses que não descobriram o que Deus quer das suas vidas. Aí, irmão, aqui não se corta cabelo. Religiosidade. Irmão, aqui as mulheres não usam calça comprida. É religiosidade. Irmão, cuidado com o brinco. Olha a vaidade. Religiosidade. Olha o sapato alto. Daqui a pouco começam a inventar uma moda. Já disseram até que o diabo já se manifestou e disse que fez, que ele que criou aquela moda, que ele que criou aquela roupa. Já tem até demônio alfaiate por aí. Pode rir. Infelizmente. Por quê? Porque o homem perdeu o prumo da palavra de Deus. Se eu não estou sentindo a unção de Deus, se eu não estou sentindo o poder de Deus, o erro está em mim. Eu tenho que me arrepender no pó e na cinza. E ter humildade de dizer: Senhor, o que eu faço? Desce do teu pedestal. Eu desço. Tem que descer. Amém, queridos? Está aqui, os dons estão aqui, os talentos estão aqui. E hoje? Muita gente não gosta de ouvir isso. O que tem de pastora por aí, meu irmão? Mas quando abre a boca, dá para ver na cara que não é pastora.
Pastor, eu vou ficar careca de dizer, pastor não é quem tem carteira. Pastor não é quem foi consagrado pelos homens. Pastora não é que foi numa junta dessas daí, que é o que mais tem hoje, tirou uma carteirinha, ou que teve o seu nome redigido numa ata, ou porque alguém falou. Não é nada disso, meu irmão. No reino de Deus nós só somos alguma coisa se Cristo Jesus se manifestar e disser, tu és. Os homens falaram, esterco. Não presta para nada. Por quê? Porque os homens não podem nos dar a palavra, os homens não podem nos dar a unção, os homens não podem nos dar o Espírito. Eles não podem nos dar os dons e os talentos. A seara é grande, os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que Ele envie. Se Ele não enviar, meu irmão, não adianta ir. E é o que acontece. Hoje as pessoas olham coisas bonitas no reino de Deus e querem que aquilo aconteça sobre as suas vidas. Na área do louvor, por exemplo, conheci muitos casos, muitos jovens que já entram na igreja dançando, batendo palma. Meu ministério é o louvor. Aí eu pergunto, como é que você sabe? Não, porque eu gosto muito de louvor. Deus te falou que tem louvor contigo? Não, mas se eu gosto, eu falei, entre o que você gosta e o que Deus gosta, pode haver um abismo muito grande. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, aí eu menciono o que a Escritura diz. Os vossos caminhos não são os meus. Os vossos pensamentos não são os meus. Os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais altos que os vossos. E às vezes o camarada insiste em querer um determinado ministério, está querendo arrancar de Deus um ministério ao seu bel prazer, enquanto na verdade Deus tem algo muito mais glorioso para ele, mas pela sua autossuficiência, ele nunca vai alcançar. Então, irmão, esta é uma das lições que eu vejo aqui neste capítulo 12 de 1 Coríntios. E você lendo antes, você vai ver, como eu falei, aquela confusão toda que está existindo nessa igreja de Coríntios. E nos dias de hoje está existindo a mesma coisa. Está acontecendo a mesma coisa. Se nós andarmos naquilo que Deus tem para nós, Ele acrescenta sobre as nossas vidas dia a dia. Davi, quando foi posto por Deus num trono, ele se tornou um rei. Se tornou um rei. Depois, o que foi acrescentado à vida de Davi? O sacerdócio e a profecia. Davi se tornou profeta, rei e sacerdote, tipificando o ministério de Jesus Cristo, que também foi profeta, rei e sacerdote. Mas Davi poderia imaginar na vida dele, presta bem atenção, eu quero ser um profeta. O homem tem condições de se tornar um profeta? Um rei, o homem tem condições de se tornar. Existiram milhares de reis na história aí, uns que usurparam o trono, foi rei. A história mostra o rei fulano, como que ele reinou? Matou lá alguém, usurpou o trono de alguém, herdou o trono de alguém. Naturalmente as coisas aconteceram. Agora, um profeta, um sacerdote, esses são ofícios que se Deus não der, meu irmão, não tem como você conquistar. E assim são os talentos espirituais descritos aqui por Paulo. Se ele não der, não adianta perseguir, porque você não vai alcançar. E muitas vezes as pessoas estão exatamente fazendo o contrário. Deus está dirigindo para um lado, mas a pessoa insiste em querer ir para o outro lado. Não, Senhor, isso eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com aquilo dali. Não, Senhor, esse talento, não, eu não quero, troca por outro. Pode parecer piadas e brincadeiras, meu irmão, mas estamos falando de coisas seríssimas, experiências do dia a dia, que infelizmente tem matado a vida de muitas pessoas, e o pior,
matado a vida daqueles que os acompanham. Por isso, você tem que, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Ele que vai dizer o que tem contigo, ele que vai trazer o mover do Espírito sobre a tua vida, ele que vai abrir as portas para você, e a porta que ele abre. Mas se os homens abrirem porta para você, irmão, os próprios homens fecharão. Agora, quando Jesus abre, quero ver o homem fechar. Amém? Você possa meditar nessa palavra. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.